Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu quero falar um pouquinho para vocês aqui sobre um dos arcos de história mais sensacionais que já foram lançados nas histórias em quadrinhos de super-heróis, que é a nossa praia aqui, e na melhor fase da Marvel Comics. Eu estou falando aqui apenas de Invasão Secreta. Invasão Secreta, meu amigo, é absolutamente genial, mas tão genial que não coube, na minha opinião sincera, não coube nas 8 edições, pouquíssimas 8 edições que deram para o Brian Michael Bendis escrever essa história, tá? Aqui nós temos Brian Michael Bendis e Leinil Francis Yu. Se eu não me engano, ele é coreano, acho que ele é coreano, tal, que tem uma arte com muita personalidade, num estilo muito próprio, não tenho a menor dúvida. Não é dos meus artistas favoritos, não é, com certeza não é. Eu acho que ele carece um pouco de alguns pequenos detalhes, como, por exemplo, expressões fisionômicas. Eu acho ele um pouco fraco nesse sentido. Mas a história é tão sensacional, mas tão sensacional, que a arte passa muito bem encaixadinha, vai em frente, funciona bem. Se tivesse sido um outro artista, talvez tivesse ficado ainda melhor. E também não coube em oito histórias, em 8 revistas. Não coube, tinha muito mais história para contar. Eu acho até que o final ficou um pouco precipitado, um pouco acelerado demais, mas a ideia era genial, foi muito bem explorada. Mas antes de falar um pouco mais sobre Invasão Secreta, eu preciso pedir a vocês aquele imenso favor, se inscrevam no canal, tá bom? Se você chegar no final do vídeo e você gostar, você bota o gostei. Não gostou, bota o não gostei. Faz parte da brincadeira, né? Venha para o nosso clube de membros VIP, porque você vai ter lançamentos de vídeo antecipado e vídeos exclusivos de lançamentos, de edições novas. Edições novas também vão ter vídeos exclusivos para os assinantes do clube VIP, tá? E também nesse vídeo aqui, deixe o seu hype, porque o hype é mais importante até do que o curtir. Se puder contribuir com alguma coisinha para ajudar o canal, a família penhorada agradece. Mas se não puder, pelo menos deixe o hype gratuito, que já ajuda muito a gente, tá? Promove o canal, traz mais espectadores, tá bom? Então capricha aí pra gente no que você puder. Muito bom, Invasão Secreta. Gente, eu sinceramente não me canso de elogiar o Brian Michael Bendis. Eu acho que eu vou acabar elegendo o Brian Michael Bendis o meu autor favorito. E ele foi responsável não só pela melhor fase da Marvel, que é essa fase que começa mais ou menos no início dos anos 2000 e vai mais ou menos até 2010, 2012. Por quê? Porque além de construir histórias absolutamente sensacionais, ele conseguiu uma longevidade muito grande. Ele conseguiu manter esse nível durante 10 anos. 10 anos é extraordinário. Sinceramente, você pode apontar outros autores tão bons quanto o Brian Michael Bendis. Com certeza pode. Que tiveram ideias geniais, souberam contar uma história sensacional. Vários. Eu concordo com você que vai ter pelo menos uma meia dúzia aí que vai ficar por aí. Mas não com uma longevidade tão grande. Não por tanto tempo segurando essa bola. Todos os outros que você vai lembrar têm grandes momentos extraordinários. Alan Moore, Mark Millar, Frank... meu Deus do céu... Vários você vai conseguir. J. Michael Straczynski, Warren Ellis, Frank Miller, que era esse nome que eu estava tentando lembrar e que não veio. Todos eles têm momentos exponenciais tão bons quanto os melhores momentos do Brian Michael Bendis. Sim, é verdade. Mas ele conseguiu isso durante 10 anos. Não, aí você não vai encontrar muita gente não, tá? Se você encontrar, inclusive, coloca nos comentários. Quem é que você acha que teve ideias tão geniais como o Brian Michael Bendis e essa galera que eu citei aqui agora e segurou a bola durante 10 anos? Bom, Invasão Secreta é uma coisa que, na verdade, o Brian Michael Bendis já vinha plantando no universo da Marvel,
mais ou menos assim que ele assumiu o... Eu não sei nem se até na fase do Demolidor, porque ele começa no universo da Marvel fazendo o universo do Demolidor. Aliás, fazendo Alias, fazendo Jessica Jones, que faz um pouco parte do microverso, né? Do subverso, do universo mais particular do Demolidor. Ele começa com Alias, constrói uma fase maravilhosa da Jessica Jones. Na verdade, ele constrói a Jessica Jones, né? Porque o que havia antes com o nome Jessica Jones não tem nada a ver com o que ele fez. Ele apenas aproveitou um nome anterior de uma personagem mais antiga e transformou ali em outra coisa. Depois, então, ele vai para a fase do Demolidor e passa uns 5 anos fazendo um trabalho excepcional do Demolidor. 5 anos, tá? Que foi excepcional. E aí foi para os Vingadores. Eu acho que até na fase do Demolidor ele já estava com algumas ideias para a Invasão Secreta. Mas essa ideia realmente se estabelece a partir de quando ele assume os Vingadores em A Queda, quando ele provoca muitas mudanças, e mudanças que são em série. Ele não deixa o leitor tomar muito fôlego, não. Ele vai atropelando o leitor quando ele começa com Vingadores A Queda, depois ele faz Guerra Secreta, depois ele faz... Isso eu tô falando os expoentes máximos, tá, gente? Aquele crossover, aquela coisa toda. Guerra Secreta, depois ele faz Dinastia M, ele faz Illuminati, tá? É muita coisa, é muita coisa. E aí vai chegar a vez de Guerra Secreta mais ou menos em 2008, se eu não me engano. Agora me falhou aqui a memória, mas eu acho que é 2008. Invasão Secreta é de 2008. Muito bem. Invasão Secreta, conforme eu falei, foi uma coisa que ele foi plantando aos poucos, quando ele foi substituindo de uma maneira bem sutil, bem discreta, alguns personagens muito importantes da Marvel, personagens chaves em grupos diferentes, tá? Não só nos Vingadores, mas em outros grupos ligados aos Vingadores, Jovens Vingadores e outros mais, mas também no Quarteto Fantástico, também nos X-Men, nos Mutantes, de uma forma geral, nos Inumanos, a mesma coisa, tal. Aliás, nos Inumanos eles pegaram bem pesado, né? Que pegaram logo o rei, né? E outros personagens que eles precisavam. Isso dentro do esquema maior da história. Mas, na verdade, os Skrulls, que são os inimigos dessa história que está aqui, a careta aqui do Skrull, que são personagens muito antigos do universo Marvel, nasceram lá no início do universo Marvel, com o Quarteto Fantástico, mais uma criação genial do Stan Lee e do Jack Kirby, dentro do Quarteto Fantástico. Esses seres extraterrestres que têm a capacidade de transmorfos, de mudarem de corpo. Eles mudam o corpo, e não só o corpo, mas eles adquirem os poderes de quem eles trocam de identidade, tá? E vão elevando isso a um nível muito impressionante ao longo do tempo, tornando tudo isso uma mudança muito mais genética, tá? Então eles vão na essência do personagem e tomam a vez deles. Eles foram evoluindo durante esses últimos 50 anos ou 60 anos, de tal forma que agora eles são capazes de substituir completamente uma pessoa. No início ainda havia a possibilidade de serem identificados, de você perceber que eles não eram os seres humanos não eram Skrulls que tinham trocado de corpo, tá? É um medo muito antigo, né, gente? De que isso permeia o cinema, a literatura, desde sempre. O medo de que o nosso mais próximo, aquela pessoa que está mais próxima de nós, um parente, muitas vezes, não seja exatamente quem propõe ser. Isso aí é Invasores de Corpos, por exemplo, né? Um grande clássico da ficção científica, maravilhoso, né? Onde umas plantas tinham a capacidade de trocar de corpo com um ser humano. O ser humano entrava em estado de hibernação, dentro de um casulo, uma coisa assim, e a planta assumia o lugar desse ser humano, tá? Então é um medo muito antigo da humanidade como um todo, logicamente muito mais bem exposto, muito mais bem colocado de uma forma pelos americanos, né, que dominam a cultura do mundo de uma forma geral e já mostraram esse mesmo medo, esse medo da invasão alienígena de várias maneiras no cinema principalmente, né, mas na história em quadrinho também.
Muito bem. Então, essa substituição foi feita paulatinamente. Chega um momento em que eles dão partida, acionam o motor da invasão completa mesmo, na hora de tomar o lugar dos seres humanos e tomar o planeta Terra. Porque os Skrulls, que já foi um grande império, que dominava boa parte do universo, foi sendo derrotado gradualmente, foi perdendo os seus domínios, o seu planeta, o próprio planeta, acho que é Skrull o nome do planeta, né? Enfim, o planeta foi devorado pelo Galactus, né? O famoso devorador de planetas do universo da Marvel, devorou o planeta dele e eles foram perdendo, a partir daí eles foram perdendo todas as conquistas deles e não sobrou quase nada. O restinho que sobrou dos Skrulls, que mesmo assim era uma armada poderosa, veio para a Terra determinada a tomar o planeta Terra dos seres humanos e escravizar os seres humanos. E é muito interessante, talvez até provavelmente a terceira ou a quarta vez que eu leio Invasão Secreta para gravar esse vídeo para vocês, é a abordagem que ele faz uma abordagem, eu diria, ideologicamente bem corajosa, talvez porque ainda era 2008, quando essa história aqui foi escrita. Estou bolado se eu estou falando a data certa, mas é 2008. Quando isso aqui foi escrito, ainda era 2008. A ideologia, já era a ideologia dominante, essa ideologia das minorias, né? De incorporar o maior número de pessoas, de abraçar todo mundo, né? Num grande congraçamento. Isso é muito antigo, né, gente? Isso não tem nada de novo. E ele foi corajoso porque ele pegou exatamente essa temática, exatamente essa ideologia e colocou ela à disposição dos Skrulls. Aqui, quem fala em incorporar a novidade e deixar haver porque um problema muito grande que hoje em dia nós enfrentamos é a questão da imigração, né? A imigração está transformando completamente a Europa. A Europa atual é um exemplo de uma invasão que está acabando com a cultura europeia tradicional, mais conhecida. Se está certo, se está errado, se vai ser definitivo, se não vai, eu não estou aqui para julgar e nem comentar. Mas o fato é que está havendo na Europa, hoje em dia, e também um pouco nos Estados Unidos, mas muito mais na Europa, uma invasão secreta. Uma invasão secreta. Quando povos que não pertencem àquela cultura, aquele povo, aquela civilização que vive na Europa há mais de 100 anos, ou muito mais de 100 anos, que foi construído gradualmente, porque uma coisa são as mudanças que acontecem gradualmente. Isso sempre vai acontecer em qualquer civilização, por diversos fatores. Agora, quando existe uma invasão, uma coisa muito repentina, uma transformação muito brutal, aí você tem uma invasão secreta realmente. Tá? E é o que está acontecendo na Europa atualmente com a imigração alucinada, né? De uma forma muito radical, estão querendo extirpar toda a cultura europeia pré-existente para entrar com uma nova cultura, uma nova concepção de mundo, de religião, de emoção, de regras morais. Tudo isso está acontecendo na Europa e é um grande medo. E o mesmo medo os americanos já têm, há muito tempo. E, de certa forma, também estão tentando impedir que isso aconteça nos Estados Unidos. Que o povo americano não acabe tendo que ser substituído por outro povo de uma forma não tão distante, não tão extraterrestre. Mais terrestre mesmo, mas não deixa de ser um belíssimo exemplo do que a invasão secreta fala aqui. Quando um povo que, de certa forma, sofreu uma grande catástrofe, uma grande... talvez até uma grande... Apesar de que os Skrulls não eram exatamente o melhor povo do mundo, né? Sempre foram conquistadores, sempre foram belicosos, sempre foram guerreiros e tal, e viveram lutando contra os Kree, né? O povo Kree. Eles não eram. Mas eles, sem dúvida nenhuma, sofreram bastante, perderam tudo, né? E aí se sentiram no direito de transferir a desgraça deles e a catástrofe deles para a Terra. Olha que paralelo interessante com a história do mundo hoje em dia, né? E ele fez isso aqui.
Invasão Secreta, muito corajosamente, inclusive com detalhes de como os Skrulls resolveram, primeiro, derrotar quem se opusesse a eles na base da força. Primeiro, eles se infiltraram em lugares chaves, em posições de comando, e num determinado momento executaram uma tática de guerra assim absolutamente maravilhosa e sincronizada. Mandaram um Skrull, ativaram um elemento Skrull no Quarteto Fantástico, ativaram um elemento Skrull nos X-Men, ativaram elementos Skrulls nos Vingadores, tudo simultaneamente, tudo sincronizado, e fizeram um estrago assim monumental, gigantesco. A humanidade vai ter que se virar nos 30 aqui para superar eles aí. E vai ser na base de muita derrota, de muito sofrimento e de muita tristeza, inclusive, tá? Por isso a história aqui me parece tão poderosa, tão interessante e que vale muito a pena. Eu só lamento o que eu falei antes, que 8 números para o Brian Michael Bendis abordar tudo o que ele queria aqui foi pouco. Era para ter tido assim, uns 16, talvez, ou pelo menos uns 12 números aqui, porque ele não faria um final tão acelerado. No final, o final é um pouco acelerado demais, na minha opinião. Poderia ter sido um pouquinho mais gradual, porque ele tinha mais coisas para abordar e mais detalhes para mostrar. Então, o final ficou um pouco acelerado demais e ele já plantou aqui a semente do que viria a seguir, né? Que é o martelo substituindo a SHIELD. A SHIELD deixa de existir. Muita coisa acontece aqui, gente, muita coisa. Eu vou só contar esse detalhe porque é a ideia para o que vem a seguir, que é Norman Osborn. Norman Osborn, o famoso Duende Verde, um vilãozinho meio bobão do Homem-Aranha, lá dos primórdios, né? Lá dos anos 60, volta como diretor de uma entidade que vai substituir a SHIELD e vai botar para quebrar. Quer dizer, a solução não foi exatamente a que todo mundo gostaria, né? O que vem depois dessa guerra terrível, essa guerra que é uma das piores que eu já vi no universo da Marvel, tá? Uma das piores, né? Toda hora tem um evento assim, que é uma guerra mundial, mas sinceramente, Invasão Secreta é uma das piores, porque é aquele momento em que você não pode mais confiar em ninguém. Você não sabe se o cara que está ali ombro a ombro com você, daqui a um minuto vai se revelar sendo um Skrull e vai acabar com você da pior maneira possível. Então, é uma história absolutamente sensacional. Lamento ser um volumezinho tão pequenininho assim. É lógico que existem algumas ramificações, alguns desdobramentos. Mas as ramificações e os desdobramentos não foram escritos pelo Brian Michael Bendis. Foram escritos por outros, logicamente, em contato direto com o Bendis, para manter a coesão da história, com certeza. Mas não foi escrito por ele. Então sempre foge um pouquinho do controle que o autor gostaria de ter. Mas eu não tenho a menor dúvida que Invasão Secreta é obrigatório. Se eu não me engano, essa aqui, a minha edição aqui, é a do Marvel de luxo, tá? Aliás, é bem antiga essa aqui, tá? Ela já é bem antiga. Inclusive, o Marvel de luxo aqui ainda era sei lá, essa cor aqui, creme, caramelo, doce de leite, sei lá que porra de cor é essa aqui, e depois mudaria. Se eu não me engano, tem alguns números ali. E se você reparar, nessa fase já começa a ser vermelho. Isso aqui já é vermelho. Essa que saiu com esse fundo aqui meio dourado, meio esquisitinho, é anterior, é uma das primeiras edições. Mas, se eu não me engano, Invasão Secreta já está saindo naquela Marvel Essenciais, naquela coleção Marvel Essenciais, que é uma coleção muito interessante para quem quer conhecer principalmente essa fase do universo Marvel, a partir de 98, que foi quando a Marvel deu a grande virada, e isso, na minha opinião, se tornou a melhor editora de quadrinhos nesse tempo todo, entre 98 e 2012, mais ou menos, tá? Mas eu não tenho a menor dúvida, isso aqui é sensacional, vale muito a pena. E para você ler não só uma vez, mas 2 ou 3 vezes, porque na primeira você vai ter só a emoção da história, vai ficar ligado ali no que vai acontecer, vai querer ler numa certa velocidade, porque a coisa é vertiginosa, mas depois você tem que reler. Porque aí você vai ver as abordagens, vai ver os detalhes, vai ver o que ele fala ideologicamente da invasão Skrull, que começa dessa forma que eu falei, né? Com a infiltração, depois com o grande momento do início da guerra, depois com tentar sufocar
os heróis que tentam combater os Skrulls, e depois a dominação muito mais metódica, muito mais dedicada, né? Através de uma certa lavagem cerebral dos seres humanos, que começam, você vê um momento aqui em que os seres humanos começam a preferir os Skrulls, começam a dizer, não, é isso mesmo, vamos abraçar nossos irmãos, eles querem o bem da gente, quando os heróis sabem que não é bem isso não, que o que eles querem é acabar com os seres humanos mesmo, porque eles não querem dividir o planeta Terra com os seres humanos, não, eles não querem não, eles querem tudo só para eles, só que eles sabem que eles têm que ir, essa guerra não é uma guerra para ganhar em 10 dias, 15 dias ou um mês, não, é uma guerra de longo prazo para você estabelecer uma dominação permanente, você realmente conquistar um planeta. Maquiavel já falava disso no Príncipe, né, gente? Quanta informação você pode tirar de uma invasão secreta escrita pelo Brian Michael Bendis com arte do Leinil Francis Yu. Gente, muito legal mesmo. E depois eu vou gravar um vídeo falando sobre os spin-offs, como o pessoal gosta de falar, né? Das histórias que são decorrentes da invasão secreta. Tem muita coisa para falar. E eu vou gravar num próximo vídeo para vocês. Chegou até aqui? Deixa o gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. Se inscreva no canal e deixa o hype. O hype também é importante para a gente. Além disso, tem o clube de membros, que vai ajudar o canal e vai ajudar você a saber coisas com antecedência. Tá bom? Até a próxima.